Sr. Marcos, só para reforçar, a gente fala isso sempre ao vivo para cada pessoa que aqui comparece, nós estamos com restrições devido à lei eleitoral. Na lei eleitoral nós não podemos falar em nome de candidatos e não podemos pedir voto. Nós só podemos falar nesse momento a proposta política do partido, dizer o que ele veio, o que ele pretende para a sociedade nacional e local e como é que ele pretende participar das eleições. Isso é de acordo com a orientação da própria Justiça Eleitoral. Então nós começamos o nosso bate-papo e a gente gostaria de fazer uma primeira pergunta, professor. Qual é a proposta do Partido Comunista do Brasil? Ele continua sendo o mesmo Partido Comunista do Brasil de longa data ou ele mudou muito nesses anos? Como é que o que ele se propõe ao nosso Brasil? O que ele tem como proposta política do Brasil? Muito bem. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar pela proposta de receber os partidos e propor, né, uma exposição. Gostaria também, antes de me apresentar, sou Marcos Rogério Muniz, como foi bem dito, sou professor de filosofia, formado pela Universidade de São Paulo, moro aqui na cidade de Penápolis há 5 anos e antes de ter uma atuação política na cidade, nós temos uma atuação política na sindical, na PUESP de São Paulo, e agora com a nossa vinda para a cidade de Penápolis, uma atividade política, tanto na questão sindical dos professores, como na questão partidária propriamente dita. Muito bem, o PCdoB é um partido com 90 anos de história, tem uma participação bastante importante no nosso entendimento para o fortalecimento da democracia, desde da consolidação até mesmo numa luta de resistência contra o autoritarismo que se instalou no país. Isso eu acho que é bastante sabido do povo brasileiro de modo geral, né? Esses 90 anos eles garantem ao partido uma consolidação no sentido de que ter tido entendimento dentro de uma teoria crítica marxista, portanto, que fica bem delineado. No caso do nosso partido, a teoria ela fica bem clara, né? Ela não está solta, né? Ela é norte, né? Embora não fique, não seja engessado. No âmbito nacional, o PCdoB, como a pergunta feita, né, do João, ele não tem a mesma perspectiva de outrora, óbvio, né? Os tempos são outros, o mundo mudou, tivemos uma alteração histórica mesmo na União Soviética e nos países do leste europeu. O que tem que ficar claro que a proposta do PCdoB para o Brasil é de um socialismo para o século XXI. A diretriz inicial ainda continua a mesma. Qual é? Dirimir o que nós chamamos de exploração do capital. É óbvio que falar hoje em capitalismo pós-2008 é muito delicado, né? O mundo está em crise, a Europa está assolada, os Estados Unidos também está em crise, e o Partido Comunista já tinha, tanto na teoria, vislumbrado que o capital iria entrar em crise. Então isso não é novidade. Só que a mudança de perspectiva ficou no sentido seguinte: não é apenas implementar um modelo comunista, é preciso o processo histórico ser
encaminhado, né? Então não é preciso atropelar os passos. Não só uma pergunta para tentar entender. O Partido Comunista do Brasil defende o socialismo. Sim. O socialismo nos moldes do socialismo como ditadura do proletariado? Não é. Qual que é o socialismo proposto? O socialismo é basicamente, esse socialismo desse PCdoB do século XXI é dirimir a má distribuição de renda, dirimir a exploração, o que ficou muito claro na teoria marxista, que é o aniquilamento do sujeito, dos seres humanos, da pessoa, com a coisificação que ficou muito patente no massacre do capital sobre o sujeito, sobre as pessoas. A proposta seria dentro de uma trajetória mais social-democrata, então? Então, a social-democracia, ela tem seus... Ela tem seus... E na prática o PCdoB hoje está agindo na social-democracia, ele está organizado, está participando, está ocupando cargos de governo, está fazendo acordos daqui e dali, está compondo com alguns partidos não tão sectários como ele era, né? Ele nem só está compondo, como ajudou para que isso se consolidasse, né? Veja, a social-democracia foi fruto também da luta do Partido Comunista, né? É só pensarmos nas coligações, mesmo com o primeiro Lula em 89, com no Lula, então não tem a proposta de uma ditadura. Só perguntar uma coisa bem clara, assim, porque o PCdoB, quando ele entrou na luta democrática, ele lutou para democratizar o país, até tudo bem, contra a ditadura militar. Naquela época ele ainda tinha uma linha chinesa, uma linha albanesa, tinha uma diretriz assim que defendia outras ditaduras, que seriam do proletariado. Depois disso ele entrou na luta política e passou a defender a democracia como? Isso que eu pergunto para você. O PCdoB entende esse processo de participação da democracia burguesa como uma fase de transição para um objetivo maior, que é o socialismo de fato real, ser implantado, ou não? Ou é só isso, é só tentar trabalhar para diminuir as desigualdades e diminuir a exploração do capital sobre o trabalho dentro de uma perspectiva social-democrática. Não tem, ou é social-democrata ou é ditadura. Não tem caminho, né? É revolucionário? O PCdoB é um partido revolucionário? Não é mais. Não, o alinhamento não é revolucionário. Não é revolucionário. É o alinhamento da coalizão, é o alinhamento da... porque ele está compondo com o PP, está compondo com o PFL... Vejam, até mesmo os, digamos, mais ortodoxos, quando observam as coligações que o PCdoB tem feito, imputam isso como se fosse uma questão de descaracterização ideológica. Em tese, sim, né? Porque se você tem uma perspectiva distributiva, não competitiva no sentido de suprimir nessa competitividade, você reificar ou coisificar os seres humanos, você fica... não fica muito claro isso, né? Mas qual que é a questão? E eu já fiz parte do PCB antes de ser do PCdoB, isso também tem que ficar claro. Se você não faz a composição, se você não faz, você não abre para o diálogo, você engessa, né? Você fica numa posição onde ou é revolucionário ou é absoluto, no sentido de só aquele modelo lhe serve. Claro que os passos... Mas o problema é que ele abriu para... Eu estou sendo um pouco chato, mas acho que tem que pegar um pouquinho... Porque o povo tem essa dúvida, né? A população que acompanha os partidos de esquerda e tal, tem essa dúvida para entender melhor. Enquanto ele estava num matiz ideológico de esquerda, fazendo ou não fazendo composições, até é compreensível. Você tem uma estratégia, você vai trabalhar se unindo com algumas frentes, algumas forças que estão na mesma direção. Mas o mesmo PCdoB, que se negou a unir com algumas forças de esquerda no momento de luta mesmo contra a exploração, mesmo na luta no Brasil da democratização, aquele processo
que teve lá das eleições diretas, o PCdoB foi junto, foi nas eleições diretas, o PT que se isolou, que não queria e tal. Mas o PCdoB sempre teve junto dessas duas. Tinha um alinhamento de você trabalhar em frente, enxergando isso aí com uma perspectiva de democracia. Sim. Hoje, a gente acompanha algumas composições do PCdoB se aproximando com partidos ideologicamente opostos, partidos que defendem o liberalismo econômico. Sim, isso eu acho que isso é compatível. É um partido político com uma sigla escrita PCdoB. Porque se ficar como os outros partidos... Sim, eu acho que essa cobrança de alinhamento ideológico é exatamente isso. As pessoas que têm um condicionamento de análise percebem que, sim, de fato, essa composição ela extrapola a ideologia que foi, ou as diretrizes propostas. Sim, isso acontece. Mas não havia e não há como você fazer política isoladamente. Claro, as suas diretrizes, o que nós queremos? Queremos melhorar, queremos um país justo, um país distributivo, é isso que nós queremos? Dá para fazer isso pela luta armada? Queremos isso? Não queremos. Ninguém quer mais Ninguém quer isso. O caminho revolucionário foi eliminado. Sim, eu acho que a questão do caminho revolucionário ele estava dentro de um contexto histórico de resistência. Né? Você não tinha o que ser feito. Né? As forças contra-revolucionárias era tamanha que você não tinha o diálogo possível, o que não é o caso. Veja mesmo o caso do PT com o Lula na Carta aos Brasileiros, você faz uma abertura e o Lula, quando chama um empresário para compor, fica muito claro que aquele momento de abertura, e eu acho que a democracia brasileira, por ser tão recente, tem que caminhar nesse sentido. Né? O capitalismo, com a crise de 2008, provou que ele é falível, ele também tem problemas. Hoje, aproveitando o ensejo do acontecimento da Rio+20, você vê que as diretrizes propostas pelo secretário Ban Ki-moon vão nessa linha de o que é preciso fazer no âmbito global. É preciso fazer distribuição adequada, não depredar o meio ambiente de uma maneira que é característica do capitalismo selvagem, inconsequente. Deixa eu só fazer um parênteses. Os países, tanto do leste europeu como mesmo a China, eles depredaram o meio ambiente de uma maneira até pior do que os do mundo ocidental. A União Soviética tem problemas com radioatividade que são questionáveis. A China, as condições de trabalho. Sim, não, e as condições de trabalho. Dúvida. Você vê fotografias de trabalho em condições subhumanas. Ninguém usa proteção individual para você não ficar adoecido. Trabalho em condições trabalho escravo, sem dúvida. Terríveis, né? Por isso consegue preço de mercado internacional, conseguiu esse crescimento do produto interno bruto enorme. Então, em nome do socialismo, foram feitas algumas barbaridades pelo mundo afora, né? Então, mas veja, o socialismo, o PCdoB reconhece esses erros históricos, sem sombra de dúvidas, e tem uma perspectiva diferente no Brasil. Ele não está alinhado com esse engessamento, e é a questão de se conversar. Política não se faz isoladamente. É preciso que haja consenso, é preciso ouvir as partes. Às vezes você tem avanços, às vezes você não consegue avanços. E é nesses termos que a democracia brasileira precisa, e sim, e tem até que entender que o PCdoB tem uma contribuição muito grande para a história brasileira. Para a história brasileira não tenho dúvida. Eu tenho minhas dúvidas sobre hoje os partidos de esquerda, como é que eles estão atuando. Eles estão atuando de uma maneira tão igual aos outros. Sim, isso é uma cobrança. Se descaracterizaram. Porque o partido ideológico hoje... Sim, mas embora o momento seja de abrir para discussão, nós temos as diretrizes, conhecemos a teoria marxista, não há veja, a minha própria adesão ao Partido Comunista é uma adesão histórica, né? Como eu disse, eu não sou penapolense, eu nasci em Osasco, cidade operária, tive uma vivência operária, tudo me levou a um compreendimento material do fato, né? Então não houve uma
digamos que foi da prática para a teoria e não da teoria para a prática. E é isso que o marxismo fica bem claro, né? A vivência no mundo operário. É a praxis, né? Sim, você vai ter tem. a prática, você tem a reflexão Sim. teórica em cima da prática, você avança, isso aí tudo eu acho que está ótimo. Só que está faltando isso. Sim. Porque a reflexão teórica em cima da prática, a proposta hoje política do PCdoB, ela, além de dizer que vai diminuir as desigualdades, fazer mais distribuição de rendas, defender uma política mais social, investimentos mais na área social, ela continua, ela aceita o restante, né? Sim, ela trabalha dentro de uma prática, um pragmatismo político também coincidente, né, com práticas antes execradas, né? Então, dentro dessa democracia que nós temos aqui no Brasil, é muito difícil tentar fazer umas alterações assim mais radicais como... Não, eu não sei alteração, mas acho que talvez a identidade tem que tomar mais cuidado. Eu acho. Eu nunca fui do PCdoB, mas eu sempre tive amigos do PCdoB. Acho que alguns amigos meus que já morreram devem estar se virando no túmulo. Sem dúvidas. Mas eu vou até contar uma história aqui. O Aldo Rebelo, que é uma referência do PCdoB internacional, inclusive. Faz um código florestal desse. Não, nem é isso, nem esse o ponto. Eu vou colocar um evento. Não, pode falar. Um evento até que não tem tanta importância assim, mas, por exemplo, no aniversário do Paulo Maluf, ele foi até o aniversário do Paulo Maluf. Né? Então, qual que é essa semântica traz, né? Qual que é a conotação? A conotação é que não existem inimigos mortais, né? Nós estamos construindo o país. Eu acho que o Lula fez isso, eu acho que a história brasileira deve muito a isso, o PT fez isso, para construir você não constrói sozinho, né? Mas não precisa ficar de braço dado com pessoa que pensa diferente do que você faz. Sim, mas você pode costurar e achar um consenso. Ora cede, ora avança, ora retrocede. O Maluf que tem contas na Suíça, talvez? Não, o Maluf sim, desculpe ter colocado o nome do Maluf. Mas como é que fica essa história toda? Sim, mas é o que eu estou querendo. De dar o Volkswagen para o jogador de futebol com dinheiro público, sem lei, de fazer um monte de irregularidade, perfurar poços de petróleo. Mas qual que é a mensagem? Nas fazendas dele para valorizar as terras que ele comprava. A mensagem que eu quero dizer é o seguinte: o que o PCdoB agora, já vindo aqui para o ambiente local penal, né? Nós também fizemos exatamente esse procedimento, né? Conversamos com os partidos, independente de um alinhamento ideológico ou não, e essa possibilidade que a democracia nos traz, né? Se você está numa dinâmica democrática, você pode sim conversar com pessoas que não têm um alinhamento, mas você não tem um alinhamento no sentido, se é um partido liberal, ele quer a competitividade, ele defende o Estado mínimo, ele defende a competição, ele acha que o mercado tem que se acertar sozinho, pessoa com dinheiro, com condição de que não tem, não tem. Só que mesmo com toda essa dinâmica contrária a teoria que o PCdoB tem, esses partidos também visam o bem. Eles não estão querendo... Às vezes o bem próprio. Sim, é óbvio que essa é a questão. Essa é a questão. Né? É o individualismo, é um nicho que você vai o PCdoB não estou acompanhando assim. Pelo Cachoeira agora, sim, por outras coisas aconteceram, que era uma referência de integridade, ética, acabou se comprometendo com isso. Então, mas veja, é isso que é ouvir, que é compor, né? Não é supor. Qual que é o problema de se você se fecha? Você supõe que você tem o substrato da verdade e você vai encaminhar para resolver todos os problemas. Não é assim. A dinâmica do mundo real é muito complexa, né? Você tem desde de setores reacionários, de setores progressistas, que tem uma dinâmica bastante variada, né? Não dá mais do século XX. E vejam, até mesmo essa questão global com problemas ambientais, você não vai resolver sozinho, né? O problema é global. Se os Estados Unidos não
cumprirem as metas do protocolo de Kyoto, ou não fizer redução da emissão de gases, a questão é do mundo. Então, mas vamos pegar esse ponto. Então, é uma questão mundial que existe. Sim. As pessoas, os partidos, as correntes ideológicas têm que se posicionar. Sim. Não quer dizer que você vai conseguir tudo o que você almeja, mas se você tiver uma referência, você vai defender a tua linha para isso aí ser compensado no debate de ideias. Sim. E o outro que está do outro lado ceder. Se isso fica por baixo do pano, só em conversas, em acordos, acaba saindo uma coxa de retalhos tão frágil, que você não resolve nada. Como que aconteceu com o Código Florestal? Ficou uma porcaria de Código Florestal. Não sei se é a tua opinião. Sim, não, tem problemas. Veja... Não defende o meio ambiente, acabou dando até anistia, depois a Dilma teve que vetar, mas ficou uma coisa depois toda remendada, mas pior do que estava antes, né? Você ampliou a margem de você ocupação da margem dos rios e tudo mais, ficou muito mais... Teve os vetos da questão da mata ciliar e tal. Mas vejam, não dá para também... Se, por exemplo, o relator é Heroaldo, se ele faz uma restrição tamanha, você quebra a produtividade nessa questão, que o Brasil é sem sombra de dúvida vital, até mesmo no cenário internacional. Você não pode, é claro, não quero defender os latifúndios, não quero defender, mas é preciso fazer adequações. Eu acho que esse PCdoB, que está longe do ortodoxismo, de acabar com o latifúndio, de distribuir a terra, tudo bem, não é isso, né? Mas o que é possível ser feito nesse momento? Qual é o impacto menor, né? Mas vamos falar agora do que pretende na política. Nós temos pouco tempo, a gente acabou falando muito, mas em termos locais, o partido pretende se coligar, qual que é a ideia dele, fazer candidatura própria? Sim. Como é que ele pretende participar dessas eleições? Então veja, o PCdoB ele já tem uma tradição histórica na cidade com a professora Dinair, ela leciona na FUNEP, então ele tem uma militância não atuante, mas ele tem 170 e poucos filiados, tem uma votação expressiva, nas últimas eleições a gente acompanhou nas eleições para os deputados e o Netinho teve bastante voto, Alice Brandão, etc. Então, o PCdoB, ele embora tenha dado uma adormecida, com a minha chegada aqui, a gente está tentando retomar as atividades do PCdoB. E o que nós conseguimos observar na cidade aqui, né? Nós observamos primeiro, só quanto tempo a gente tem só para eu poder? Mais 2 minutos. Só 2 minutos? Para geral? Nossa, a gente ficou na questão teórica. Primeiro, a gente ficou na questão teórica e não atacou. Mas enfim, primeiro, nós observamos que a cidade é maravilhosa. E eu até na roda de conversa com as pessoas que eu tenho tido, eu batizei a cidade da Helsinki brasileira. Claro que ela tem problemas, né? É uma cidade no planeta Terra, mas ela tem uma qualidade de vida excelente e é muito boa. É claro que também você tem que ter a questão em que circunstâncias você está, o que você faz, o que você trabalha, etc. A cidade é excelente. Você pega o IDH dela, é 0,81, IDH de países já bastante desenvolvidos. Então, a cidade é boa, tem sido administrada pelo PT nos 8 anos anteriores e tem também respaldo da sua história que o João fez, mas todos antigos, já tem inércia disso. Formou gente, formou uma massa crítica. É muito boa. Claro que dentro da limitação de receita, o João Luiz fez um trabalho bem feito e agora nós do PCdoB nos alinhamos sim com a candidatura do Roberto Torciano. Não pode citar candidato. Do pré-candidato possível. Não existe candidato nenhum. Isso que foi falado é sua responsabilidade. Não, se a justiça punir alguma coisa, ninguém lançou o nome de ninguém. Não tem, mas o que a gente tem visto, o programa do PT tem funcionado, do João Luiz. Né? Tem funcionado. Então vocês vão ser aliados do PT. Do PT. Possivelmente então, sem candidato majoritário e só vereador. Possivelmente. Coligação proporcional é a ideia? Proporcional e majoritária. Se for, majoritária não, majoritários vão apoiar o majoritário. Isso. E deve lançar a candidatura proporcional. Sim, candidato a vereador do partido. Sim, possivelmente lançar um candidato a vereador. Perfeito.
Se o tempo acabou, eu achei que foi muito rápido. Acabou. Se o tempo acabou... 25 minutos e 30 segundos. O que eu posso falar aqui? Tem uns finalmente aí? Não? Tem 1 minuto para dar suas considerações finais. Então, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que eu venho da cidade da Grande São Paulo, Osasco, morei também. Depois que passar a política, aí nós convidamos. Aí você pode falar bastante tempo. A gente não nem desenvolveu, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é agradecer novamente o convite, dizer que essa cidade é maravilhosa, no sentido que eu não tinha expectativa de vida, eu vou abrir o meu coração para vocês aqui. Eu queria viver até os 65 anos, até que eu comecei a morar na cidade de Penápolis. Hoje eu tenho uma expectativa de vida, eu quero viver até muito mais que isso, porque é possível, quando você sai de uma grande metrópole, o caos, e agora esses últimos 5 anos a gente volta, a gente tem contato com as pessoas de São Paulo, ficou insuportável, né? Ficou insustentável, que é o termo agora premente das questões atuais, que é sustentabilidade. Penápolis é uma cidade que tem essa possibilidade de vida e de sobrevida até a terceira idade com muita tranquilidade. Parabéns, vocês são centenários. É uma cidade que tem uma história. A minha cidade, Osasco, embora tenha sido tenha uma história muito importante na cidade de São Paulo, ela só tem 50 anos de emancipação. Então, Penápolis é o dobro, né? Então você tem um histórico muito consolidado aí. Então, parabéns ao povo penapolense e muito obrigado. Boa noite, telespectadores. Semana que vem a gente volta de novo com o Telescópio, certo, Edson? Falava os Edson para fechar o programa. O programa foi bom, sim, só que o nosso amigo... Queria falar mais, né? Sim, é o hábito, né? O hábito. Não, mas acho que a gente vai convidar depois das eleições, a gente convida especialmente para falar sobre o socialismo. Nós vamos ter um bate-papo mais franco, A gente quis explanar relativo ao próprio... que eu que atrapalhei um pouquinho, fiquei perguntando, mas... você falou, mas... porque choca, né? A ortodoxia, você tem uma linha, se ela é ferida, você fica... Por que fazer isso, né? Mas é isso. Senhores telespectadores, uma boa noite a todos. Semana que vem, Telescópio de novo. Ágora Star News falando com vocês e com os presidentes ou representantes dos partidos organizados em Penápolis. Até lá, um bom final de semana.